Ao redor de 2.500.000 anos atrás, na galáxia de Andrômeda, uma estrela morreu perto do núcleo galáctico. Os últimos segundos de sua vida se passam em uma explosão de força tremenda. Trilhões de toneladas de plasma incandescente explodem em uma enorme nuvem, transformando os planetas e satélites mais próximos em pó. Um poderoso pulso eletromagnético atravessa o espaço exterior em todas as direções. Milhões de anos depois, ele atingirá a Terra. Ano de 1885, planeta Terra. A atenção de todos os astrônomos do planeta está voltada para um evento astronômico impressionante. Um clarão extraordinariamente brilhante na região da nebulosa de Andrômeda ofusca brevemente as estrelas mais próximas com sua radiância. Essa supernova incrível é chamada S Andrômeda, e seus parâmetros anômalos deixam os astrônomos perplexos por muito tempo. Mas, apenas 6 meses depois, a estrela diminui rapidamente de brilho e logo desaparece do céu, para sempre. Infelizmente, na época do clarão, as concepções geralmente aceitas sobre a estrutura do universo estavam longe das atuais. Naquela época, os astrônomos ainda não conseguiam medir as distâncias até os corpos cósmicos, por isso o ponto brilhante na constelação de Andrômeda, também conhecido como objeto M31, era considerado uma nebulosa reflexiva comum na periferia da Via Láctea. Enquanto isso, com o advento de telescópios mais novos e poderosos e o desenvolvimento da tecnologia espacial, a situação foi mudando gradualmente. Já na década de 1920, observações de Edwin Hubble e outros astrônomos comprovaram que a nebulosa de Andrômeda é uma galáxia diferente, muito semelhante à Via Láctea. Cerca de um século se passou desde então, e a ciência avançou muito. Atualmente, sabe-se que a galáxia de Andrômeda possui uma estrutura espiral e é composta por cerca de 1 trilhão de estrelas. Quanto ao seu diâmetro, ele excede 150.000 anos-luz, e sua massa é relativamente pequena, variando de 800 bilhões a 1 trilhão e meio de massas solares, cerca de mesma que a Via Láctea. Acredita-se que isso aconteça devido à abundância de anãs vermelhas e menor quantidade de matéria escura em sua composição. Como todas as galáxias espirais, Andrômeda tem um núcleo massivo em seu centro, composto por milhões de estrelas muito próximas. Sua radiação é tão intensa que ofusca os instrumentos de observação, tornando impossível distinguir as estrelas individuais. Por causa disso, os restos da supernova de 1885, conhecida como S Andrômeda, há muito são impossíveis de localizar, embora os registros sobreviventes indiquem claramente que ela explodiu perto do centro da galáxia. Somente em 1988, 103 anos após o famoso clarão, uma pequena nebulosa foi detectada a uma curta distância do núcleo, um ponto escuro destacando-se contra o fundo da região central deslumbrante. Com a ajuda da análise espectral e da modelagem do movimento próprio, foi confirmado que é um remanescente de S Andrômeda. Assim, esse objeto cósmico se tornou a primeira supernova detectada fora da Via Láctea. O estudo cuidadoso da parte central de Andrômeda revelará claramente sua diferença única em relação às outras galáxias espirais. É um núcleo duplo incomum, cuja origem ainda não é totalmente compreendida. A parte maior e mais brilhante está ligeiramente afastada do centro geométrico da galáxia, e é um superaglomerado gigante de muitas estrelas brilhantes, com um tamanho total de cerca de 7 anos-luz. A segunda parte, por sua vez, está mais próxima do centro e é consideravelmente mais fraca e menor, com um diâmetro de cerca de 1,3 anos-luz. Acredita-se que essa região esconda dentro de um buraco negro supermassivo, cerca de 50 milhões de vezes mais pesado que o Sol. A natureza de tal fenômeno estranho permanece um tema de debate científico. De acordo com algumas suposições, no passado distante, M31 absorveu e dispersou uma galáxia satélite bastante grande, e a região brilhante é um remanescente de seu núcleo. De acordo com outras hipóteses, o centro de Andrômeda ainda possui uma estrutura única. No entanto, ela é separada por uma faixa de poeira opaca, criando um efeito óptico incomum. Devido à distância e localização inconveniente da galáxia no espaço, ainda é impossível coletar dados suficientes para confirmar essas hipóteses de uma maneira ou de outra. Enquanto isso,
À medida que continuamos nossa viagem pela região central de Andrômeda, você também pode observar um dos objetos mais misteriosos desta galáxia. Aqui está o seu nome difícil de pronunciar na tela. A característica principal deste corpo celeste é que é quase impossível vê-lo, mesmo com o telescópio óptico mais potente. No entanto, tudo muda se usarmos raios-x nessa parte do espectro. Esta estrela é o ponto mais brilhante da galáxia. Observações mostram que o objeto é um sistema composto por dois componentes, sendo um deles uma estrela de nêutrons de baixa massa. Seu raio é de apenas algumas dezenas de quilômetros, e ela completa uma rotação completa ao redor de seu eixo a cada 3 segundos aproximadamente. A segunda estrela do sistema é um objeto maior, embora relativamente fraco. Provavelmente é uma gigante vermelha. Cálculos mostram que a massa total dos dois componentes não ultrapassa 3 massas solares, e a distância entre eles é muito pequena. A cada 4 horas, a estrela de nêutrons é eclipsada pela outra estrela, o que faz sua luminosidade cair abruptamente, para depois recuperar seus valores anteriores. Também é muito provável que, devido à pequena distância entre as estrelas, a estrela de nêutrons esteja gradualmente absorvendo sua companheira, razão pela qual sua massa está crescendo constantemente. De acordo com os cálculos, esse processo durará várias dezenas de milhões de anos, e eventualmente a segunda estrela será dilacerada pelas forças de maré, transformando-se em uma nebulosa brilhante e quente em forma de anel. A propósito, esse objeto incrível é apenas uma das muitas estrelas densamente localizadas ao redor do núcleo de Andrômeda. Juntas, elas formam um bulbo massivo com um diâmetro de cerca de 12.000 anos-luz, que tem uma forma notavelmente alongada. Além disso, M31 possui uma barra pronunciada, que, no entanto, está voltada para nós com seu lado estreito, tornando-a quase invisível para o observador na Terra. De acordo com os cálculos, o comprimento da barra é de cerca de 17.000 anos-luz, com uma largura de cerca de 6.500 anos-luz. No total, cerca de 30% de toda a massa da galáxia de Andrômeda está concentrada em sua parte central. À medida que nos afastamos gradualmente, podemos ver que as bordas da barra servem de base para 2 braços espirais gigantes, majestosos, que envolvem o centro da galáxia. Ao mesmo tempo, existem lacunas mais escuras entre eles, cuja largura é significativamente maior do que na Via Láctea, alcançando 13.000 anos-luz. Os cálculos mostram que os braços de Andrômeda contêm cerca de 56% da massa estelar da galáxia, além de alguma matéria escura. Sob a influência da gravidade, o pó e o gás interestelares se concentram nos braços, formando inúmeros berçários estelares, regiões onde novas estrelas nascem. Com o tempo, essas nuvens de gás e poeira evoluem para aglomerados abertos e associações que contêm uma grande variedade de estrelas jovens. Sua luz é refletida e dispersada pelas nebulosas cósmicas, conferindo ao disco galáctico uma paleta de cores incrivelmente cintilante. E em um desses aglomerados, há uma estrela notável chamada Ae Andrômeda. Ela é uma das estrelas mais brilhantes da galáxia e é um gigante azul quente, cuja luminosidade varia sem um padrão aparente. Esses objetos são conhecidos como variáveis azuis luminosas e são extremamente raros. Atualmente, apenas algumas dezenas são conhecidas. Devido à temperatura e pressão extremamente altas, as camadas externas de Ae Andrômeda estão constantemente em um estado de equilíbrio instável, e os processos que ocorrem no interior da estrela são em grande parte caóticos e imprevisíveis. De tempos em tempos, correntes de plasma incandescentes colidem entre si, gerando clarões extremamente brilhantes e aumentando a luminosidade do objeto em várias dezenas de vezes. Hipoteticamente, os mais poderosos deles podem aumentar o brilho da estrela em vários milhões de vezes. Tal fenômeno é chamado de impostor de supernova e pode ocorrer a qualquer momento. Medir os parâmetros de uma estrela como essa, dada sua instabilidade e localização remota, é uma tarefa extremamente difícil. No entanto,
Com a ajuda de telescópios ultra-precisos modernos, foi possível determinar que a massa de AE Andrômeda está na faixa de 50 a 120 massas solares, e o raio no pico das pulsações é cerca de 55 vezes o raio do nosso Sol, o que é ligeiramente menor que a órbita de Mercúrio. Ao mesmo tempo, sua temperatura superficial é próxima de 20.000 K, e sua luminosidade é de 500.000 a 700.000 vezes maior que a do Sol. Assim como todos os gigantes azuis, a AE Andrômeda gera um vento estelar extraordinariamente forte, cuja velocidade, de acordo com os cálculos, pode atingir 100 km por segundo. Por causa disso, o objeto perde cerca de 2 quatrilhões de toneladas de matéria por segundo, o que significa que sua massa diminui anualmente em uma quantidade equivalente a 10 planetas como a Terra. No entanto, para uma estrela tão grande, isso é quase imperceptível, porque a AE Andrômeda completará sua evolução muito mais rápido do que as perdas decorrentes do vento estelar chegariam a representar ao menos 0,1% de sua massa. O fato é que, apesar de seus 2 milhões de anos, o que é apenas um segundo em termos espaciais, a AE Andrômeda já completou a maior parte de seu ciclo de vida. De acordo com os cálculos, dentro do próximo 1.000.000 de anos, a estrela explodirá em uma supernova, deixando para trás um buraco negro rodeado por uma vasta nebulosa de gás e poeira. Falando sobre a idade das estrelas, não podemos deixar de perceber que elas estão distribuídas de forma desigual pela galáxia. Assim, podemos olhar para o passado de Andrômeda e observar como ela foi formada. As estrelas mais antigas, com cerca de 11 a 13 bilhões de anos, estão concentradas na parte central da galáxia. Em contraste, o disco e os braços espirais contêm principalmente estrelas mais jovens, formadas há cerca de 3 a 4 bilhões de anos. Aqui, os numerosos berçários estelares também contêm muitas estrelas recém-nascidas, formadas há apenas alguns milhões de anos, o que é praticamente um segundo no tempo cósmico. Isso significa que, na primeira fase de sua evolução, M31 era muito menor em tamanho e sua forma se assemelhava a uma elipse. Além disso, ao analisar os parâmetros das estrelas individuais em Andrômeda, é possível definir um conceito importante, mas ao mesmo tempo bastante condicional, conhecido como zona habitável galáctica. Acredita-se que a concentração de estrelas na parte central de Andrômeda, bem como o alto nível de radiação e as órbitas instáveis de possíveis exoplanetas, tornam essa zona desfavorável para a gênese da vida. Ao mesmo tempo, sistemas planetários distantes localizados na periferia da galáxia são pobres em elementos pesados, o que implica que há poucos planetas semelhantes à Terra. Portanto, apenas a região intermediária da galáxia pode ser considerada hipoteticamente habitável. É nessa zona, a uma distância de várias dezenas de milhares de anos-luz do centro da galáxia, que se encontra um pequeno e fraco objeto conhecido como Mega ML7. Trata-se de um gigante vermelho com uma massa relativamente pequena de cerca de 50% da massa solar. Em 1999, graças a uma coincidência feliz, os astrônomos conseguiram registrar o fenômeno de microlente, durante o qual puderam estudar esse corpo espacial discreto e distante com mais detalhes. Os resultados dessas medições ajudaram a determinar a massa e o espectro da estrela, bem como a temperatura de sua superfície, que era de cerca de 3.700 K. Mas a observação mais importante foi a desviação rítmica das oscilações na trajetória da estrela a partir da principal direção de seu movimento. Essas oscilações são consideradas um sinal da possível presença de um companheiro bastante massivo. O objeto hipotético foi denominado Mega ML7b e agora é considerado um exoplaneta potencial. Se a existência desse corpo celeste for confirmada, ele seria o primeiro exoplaneta na história da astronomia a ser descoberto fora da Via Láctea. As informações sobre esse objeto ainda são escassas, mas os cálculos mostram que é altamente provável que seja um gigante gasoso com uma massa cerca de 6,3 vezes a de Júpiter. Também há relatos de que esse sistema provavelmente seja tão diversificado quanto o nosso em termos de elementos químicos, o que significa que há uma boa chance de encontrar uma variedade de tipos de planetas dentro de seus limites, não apenas gigantes gasosos, mas também corpos rochosos semelhantes à Terra.
Ao observar a galáxia de Andrômeda, outra característica impressionante que se torna imediatamente aparente é a grande quantidade de aglomerados estelares e associações, cujo número é muito maior do que o da Via Láctea. No total, cerca de 460 aglomerados globulares e cerca de 10.000 aglomerados abertos são conhecidos na M31, além de várias dezenas de grandes associações estelares. Alguns deles estão concentrados no centro da galáxia, outros estão espalhados no halo, e ainda outros se estabeleceram bem em seus braços espirais. E uma das maiores e mais notáveis estruturas é o NGC 206, um aglomerado localizado quase na extremidade do disco galáctico. Anteriormente, essa associação era considerada um aglomerado globular, mas agora, devido ao seu tamanho, recebeu um status superior e é chamada de associação estelar. Nesta região do espaço com um raio de cerca de 200 anos-luz, cerca de 300 estrelas extremamente brilhantes e incontáveis outras menos notáveis estão concentradas, com uma massa total de cerca de 200.000 massas solares. Sua luminosidade geral é tão grande que a associação é visível da Terra em um telescópio amador, junto com o núcleo e os braços da galáxia. De acordo com observações, o NGC 206 se formou após a fusão de pelo menos duas grandes nebulosas de gás e poeira separadas por uma faixa escura de poeira interestelar. A idade de uma delas é de cerca de 10 milhões de anos, enquanto a outra é consideravelmente mais velha, tendo se formado cerca de 50 milhões de anos atrás. A única nebulosa gigante se tornou um ponto de atração gravitacional para o gás interestelar, o que levou à formação de uma grande área de formação estelar. Com o tempo, algumas das suas estrelas constituintes se dissiparão no espaço ao redor, enquanto as restantes formarão um grande aglomerado globular. O disco galáctico M31 contém muitas dessas formações, e nem todas se formaram originalmente dentro de seus limites. Supõe-se que muitas grandes associações estelares sejam os remanescentes de grandes catástrofes cósmicas do passado. De acordo com os cálculos, ao longo de toda a sua existência, Andrômeda absorveu mais de 100 galáxias satélites. Algumas delas se dissolveram sem deixar vestígios, enquanto outras se transformaram em grandes correntes estelares. A colisão com o objeto conhecido como M32 pode ser considerada a maior. Esta compacta galáxia elíptica está localizada acima do disco de Andrômeda, a apenas 17.000 anos-luz de distância. Seu diâmetro é de cerca de 8.000 anos-luz, e considerando seu pequeno tamanho, a galáxia tem uma massa considerável, cerca de 1 bilhão de massas solares. No centro de M32 há um buraco negro supermassivo com cerca de 2,5 milhões de vezes a massa de nossa estrela, o que é surpreendente para um objeto tão compacto. Na verdade, M32 é apenas um remanescente de uma galáxia muito maior que sobreviveu à grande catástrofe. De acordo com dados do telescópio espacial Spitzer, cerca de 800 milhões de anos atrás, uma grande galáxia satélite perfurou o disco de Andrômeda a alta velocidade, deixando um gigantesco buraco em um dos braços espirais. Durante essa colisão, M32 perdeu a maioria de suas estrelas, e é improvável que ela seja restaurada à sua aparência anterior. Supõe-se que ela poderia ter sido uma galáxia elíptica completa ou uma pequena galáxia espiral, da qual restou apenas a parte central. Além de M32, Andrômeda tem cerca de 30 galáxias satélites conectadas a ela por fios gravitacionais invisíveis. A maior e mais brilhante delas é M110, que tem um diâmetro de cerca de 15.000 anos-luz. A maioria das outras pertencem a galáxias esféricas anãs e estão localizadas a menos de 1 milhão de anos-luz. No entanto, juntas formam o subgrupo de Andrômeda, que faz parte do grupo local. Seus outros membros são a Via Láctea e seus arredores, assim como a galáxia Triangulum e alguns outros objetos. As inexoráveis forças gravitacionais estão gradualmente puxando o grupo local para um único centro, o que faz com que a galáxia de Andrômeda esteja se movendo rapidamente em nossa direção, cobrindo mais de 300 quilômetros a cada segundo. Em alguns bilhões de anos, Andrômeda se fundirá com a Via Láctea para formar uma gigantesca galáxia elíptica. Grandes forças gravitacionais irão desorganizar as estrelas de ambas as galáxias, espalhando-as aleatoriamente pelo espaço. Até lá,
Nosso planeta será implacavelmente escaldado pelos raios destrutivos do Sol moribundo ou desaparecerá completamente no oceano de plasma incandescente. É quase impossível prever o que acontecerá com a humanidade nesse momento. Teremos colonizado outros mundos, irreconhecivelmente mudados sob a influência de suas condições naturais, ou desapareceremos sem deixar vestígios. Como muitas espécies antigas. É pouco provável que essa questão possa ser respondida com certeza.